domingo, 3 de agosto. Nós impomos as mãos sobre esses pedidos, essas bandeiras aqui, como se estivéssemos impondo as mãos sobre o teu povo. O clamor mundial no Templo de Salomão. Bispos e pastores representando o Brasil e mais de 140 países em uma só fé, clamarão em favor de todos os pedidos da Fogueira Santa da Justiça. Participe desse momento que ficará marcado. Aqui no Reino Unido, o clamor acontecerá às 10 horas da manhã na Catedral dos Milagres. 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. O nome da senhora? É Renata. Germano. Que situação vocês estavam quando vocês chegaram aqui? Então, bispo, eu vim de um relacionamento que não deu certo, um relacionamento de 18 anos, e eu estava depressiva, frustrada. Foi quando eu recebi um convite para vir na igreja, e eu comecei a vir, só que eu só vinha aos domingos, né? Conheci o Germano no trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa, e a gente começou a conversar, tudo, e eu falei para ele que eu estava vindo na igreja, e ele falou assim, eu posso ir com você? Eu falei, pode. Ele começou a vir junto comigo, né, de domingo, e só que eu digo assim, eu vim primeiro, mas ele se converteu primeiro, né? Ele se entregou, é que nem o senhor estava pregando agora, né? Ele abriu o coração dele para Jesus, ele começou a fazer as correntes, e ele via que eu tinha esse problema e ele queria me ajudar, né? Nesse meio tempo, até cheguei a terminar com ele, a gente começou a namorar, terminei, falei que eu não estava preparado, né? Que eu tinha medo, eu tinha dúvidas ainda. E ele começou a buscar por mim. E aí ele veio para a terapia. Quando ele chegou na terapia, ele começou a aprender e começou a lutar, né? E ele falou, não, eu vou lutar e você vai vencer, né? Vai vencer esses complexos, esses medos. E foi aí que eu comecei a vir com ele, né? A gente começou a pegar firme, e aí eu comecei a vir nas outras reuniões também. E foi indo, mas eu ainda não tinha me aberto, né? Não tinha abrido meu coração para Jesus. Eu estava vindo, eu estava na fé, estava fazendo tudo certinho, mas ainda não tinha abrido meu coração. Foi quando a gente continuou perseverando, aí tinha os problemas, tudo, a gente queria se casar. Ele falou, não, a gente vai casar, eu quero casar com você, mas eu ainda não me sentia preparada. Aí eu fui no altar, né? Fiz o que Deus me pediu, e pedi para Deus que eu não queria mais aquela vida, eu não queria ser mais aquela Renata que eu era, né? Com medo, frustrada. Eu já tinha vencido até a depressão, mas eu ainda tinha alguns traumas do passado. Eu tinha uma bagagem do passado. E aí, quando eu me entreguei no altar, de fato e de verdade, coloquei a minha vida, né? Fiz o que tinha que ser feito. Aí sim, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, né? Nós nos casamos, hoje a gente faz parte do grupo da Terapia do Amor, a gente ajuda os casais, né? Hoje eu tenho uma vida transformada, não sou a mesma que eu era, não tenho medo, não tenho complexo, hoje a gente tem paz no nosso casamento, tudo foi transformado. Tudo de boa lá? Tudo bem, tudo em paz. Depois que recebeu o Espírito Santo, o Espírito do amor, aí tudo mudou. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu aqui? Então,
Primeiro, né, que eu tinha que me entregar. É o que nem o senhor estava falando agora há pouco. Então, eu me fechava. E aquele medo, aquele complexo, eu deixava falar mais alto. Até que um dia eu entendi, falei, não, eu tenho que me entregar. Deus está me chamando, né? Então, eu abri a porta para Jesus. E agora está abençoada. Hoje eu estou abençoada. Parabéns para vocês, tá? Na fé com Jesus. Eu quero que, antes de mais nada, de nós comentarmos sobre o que você acabou de assistir, que pode vir se tornar a sua realidade, leia comigo esse versículo que aparece na sua tela. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Uma das razões que hoje, em nossas palestras, nós levamos as pessoas a entenderem, e diga-se de passagem, nós te demos 10 razões, e talvez dessas 10, metade você estava incluído nela, é ou não é? Pois é. É porque é como você acabou de ouvir. Às vezes você quer começar algo novo no seu casamento, no seu relacionamento. Talvez a palavra amor dói em você até hoje, é motivo de insegurança, porque o que o amor que você experimentou fez com você, deixou você machucado dentro do seu coração. E quando você tenta recomeçar, você só dá o que você tem. Então, se você foi vítima de traição, desconfiança, desprezo, rejeição, se você foi vítima de agressões, quem sabe, meu amigo, e quem pode julgar a tua história? Agora, tudo isso fica impresso dentro de você se você não sabe cuidar da sua alma. E uma das coisas que na palestra, que hoje é gratuitamente oferecida àquele que crê, é como curar a sua alma, como curar o seu coração, para que então, uma vez você curado, você desfrute de um amor inteligente, você desfrute de um amor que, como diz a palavra de Deus, nunca acaba, te preenche, te dá base. Essa é a fé, esse é o amor inteligente que a fé garante. E é por isso que eu quero orar agora com você. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós começamos esse dia, meu Pai, de quinta-feira, levando a essa pessoa esse entendimento. Porque talvez, se nesse momento de oração, ela parar para olhar o que existe dentro dela em termos de amor, relacionamento, há quem tenha coisas boas e por isso vive um grande amor, mas há quem tenha coisas ruins, meu Pai. E o pior é que ela não sabe o que fazer, porque o tempo não cura. Outro amor não cura, meu Pai. Como costuma se cantar em versos, músicas, poemas. Meu Deus, pelo contrário, é como um acúmulo, meu Pai. E quando a pessoa vê, ela reage de acordo com aquilo que está dentro dela. Ela se questiona, pede perdão, ela promete que não vai mais falar daquele jeito grosseiro, agir daquele jeito ciumento, descontrolado. Às vezes ele vê o mal que ele mesmo está trazendo para aquele relacionamento. E ele não sabe, meu Pai, porque a única coisa que ele quer é ser feliz. Ele quer ter alguém, meu Pai, e ele quer pertencer a alguém. Só que talvez ele não sabe como. Há quem até desacreditou disso. Mas o Senhor, meu Pai, não só
salva a alma como restaura o coração. Aliás, o Senhor promete dar um novo coração. Então, quando essa pessoa beber dessa água, todas as amarras no coração dela, no coração deste homem, desse marido, desse pai, dessa mãe, dessa esposa, meu Deus, em nome de Jesus, seja arrancado dessa mulher, desse rapaz, seja quem for, e que ele receba a vida e forças, meu Pai, forças, meu Deus, para não ficar arrastando isso dentro dele como um peso, como uma raiz de amargura, em nome de Jesus. Beba desse copo com água. E que pela fé isso se realize na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, se você quer saber mais sobre as palestras da Terapia do Amor, você pode encontrar o centro de ajuda mais próximo através do endereço eletrônico universal/localizar, ou você pode mandar uma mensagem de texto agora para o nosso WhatsApp 020 7686 6010. 6010. Mande uma mensagem, nós temos agora uma pessoa para responder você e te orientar, te ajudar, te dar mais informações. Querendo falar conosco, aqui no norte de Londres, a palestra acontece às 8 horas da noite, 232 Seven Sisters Road, N43, NX. Fique agora com o testemunho da Márcia. A Márcia aprendeu esse amor inteligente e hoje ela pode contar uma nova história. Não somente contar, mas viver. Que Deus abençoe e até lá. Meu nome é Márcia Cruz, eu tenho 35 anos, sou fotógrafa profissional. Eu sempre tive um sonho de me casar, de ser feliz na vida amorosa, justamente por também não ter tido essa referência de família. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, eles brigavam, havia traições. E um dia, inclusive, eu presenciei, uma briga, um desentendimento onde houve uma agressão física. E eu cresci com essa imagem na minha memória. E com 15 anos, eu comecei a me relacionar com um rapaz 10 anos mais velho do que eu. Eu acreditava que ali a minha vida ia mudar, porque ali eu já estava noiva, já estava prestes a casar com uma pessoa que até então eu acreditava que me amava, que eu teria um futuro com essa pessoa e teria a oportunidade de viver a vida que os meus pais não viveram. Mas foi totalmente diferente porque essa pessoa que eu depositei a minha confiança, que eu me entreguei, foi a pessoa que me traiu, que me deixou, que me abandonou e que me trocou por uma outra pessoa. Então eu posso dizer que foi o meu fundo de poço, porque ali eu vi um sonho sendo destruído. Eu tive depressão, eu já tinha quadros depressivos na infância, mas isso se agravou porque eu não trabalhava, eu não comia, eu não fazia nada, eu ficava o dia inteiro em casa, a minha vida era só chorar. Eu emagreci mais de 12 quilos em 2 meses, não falava para ninguém o que estava acontecendo comigo, para as pessoas próximas. Eu tentava demonstrar que eu estava bem, que eu estava forte, mas na verdade eu estava muito triste, muito depressiva, porque eu não tinha mais perspectiva de vida, de futuro, eu não tinha objetivos, eu não tinha vontade de nada, eu praticamente nem tomava banho e eu só chegava a comer no final do dia devido a ter dores de estômago. E eu não acreditava mais no amor, na vida amorosa, eu não acreditava que eu poderia um dia ser feliz. O que me causa muita tristeza também foi saber que eu havia presenciado a mesma história que os meus pais viveram. Eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal, devido aos meus familiares frequentarem a igreja. Após essa experiência na vida sentimental,
foi aonde eu conversei com um pastor e uma das coisas que ele me disse que me marcou muito é que antes de qualquer coisa que eu viesse a conquistar na minha vida, primeiramente eu tinha que ter o Espírito Santo. Antes de querer me casar, antes de querer construir uma carreira profissional, antes de querer estudar, antes de qualquer outro sonho que eu tivesse, o mais importante era focar na minha vida espiritual. Eu recebi uma cura interior, porque eu também precisei perdoar, que é algo muito difícil quando você já passou por situações na sua vida que te marcaram de uma forma muito grande. Então eu também precisei perdoar o meu pai pelo mal que ele havia causado à minha mãe. Eu precisei perdoar esse rapaz ao qual eu me relacionei por tudo que ele havia me feito. Eu precisei me perdoar porque eu também me culpava muito, e é onde eu tive que tomar uma decisão. E foi nessa decisão que, de fato, eu resolvi assumir um compromisso com Deus. Então, meu compromisso já não era com a igreja, não era apenas frequentar as reuniões, não era apenas ouvir uma palavra. Eu queria conhecer esse Deus. Eu queria saber se, de fato e de verdade, essa palavra era real. E eu tomei uma decisão muito importante, que foi entregar a minha vida sentimental para Deus. E essa foi a experiência que me marcou, porque era um sonho. Era um sonho para mim. Era um sonho ser feliz no amor. Mas eu entendi que antes de ter um amor, eu precisava conhecer o autor do amor. Era o que me faltava. E no dia que eu tomei essa decisão, eu me lembro que eu estava na minha casa, eu já havia me batizado nas águas, eu já havia de fato e de verdade falado para Deus que eu queria ter vida com Ele. E na minha casa eu dobrei os meus joelhos na minha cama e eu falei para Deus: Deus, a partir de hoje, não importa se eu vou ser feliz no amor ou não, mas eu quero te conhecer. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor de fato e de verdade. E foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi nesse dia que realmente eu recebi o amor, aquele cuidado, tudo aquilo que eu esperava de um homem, que eu esperava de uma pessoa, eu recebi ali do Espírito Santo. E foi ali que começou a minha vida com Deus, foi ali que a minha vida começou de fato e de verdade. Porque eu tive paz, uma paz que antes eu buscava, eu me vi preenchida, porque em tantos anos sempre me faltava algo, não tinha nada que me completava. Mas a partir daquele momento eu me senti completa. E dali foi tão forte, foi tão incrível essa experiência, que eu não precisei mais buscar. Eu não precisei mais ir atrás do que eu queria, porque no tempo certo Deus preparou tudo para mim. Passaram-se alguns anos, 2, 3 anos, eu conheci o meu esposo, namoramos, noivamos, casamos na Universal. Deus, ele sabia que também era uma parte da minha vida que precisava ser preenchida. Afinal de contas, também faz parte da palavra de Deus, né? Que não é bom que o homem viva só. Então Deus, ele preparou uma pessoa de Deus, uma pessoa dele, que também servia a ele. Então hoje juntos nós servimos a esse Deus, fazemos parte do trabalho do Força Jovem. Deus nos completou com a nossa carreira profissional. Meu esposo é fotógrafo, eu também sou fotógrafa. Nós conquistamos o nosso apartamento. Não tenho mágoa do meu pai, pelo contrário, me dou super bem com ele. Hoje nós somos próximos, me dou muito bem com a minha família. Não tenho mágoa do rapaz que eu me relacionei no passado, e tudo ficou para trás. O Espírito Santo representa o meu primeiro amor, porque através dele eu entendi que ele completa uma pessoa de fato e de verdade. Ele tem que ser o primeiro,
porque é através dele que vem as demais coisas. E eu entendi que realmente o que eu precisava não era o amor, não era a carreira, não era o meu pai. Não que não fosse importante na minha vida, tudo isso é importante na vida de um ser humano, mas nada é capaz de completar, de preencher uma pessoa como o Espírito Santo.